Pensando que todo o acerto realizado na prova de matemática do Enem por você será valorizado, no vídeo de hoje eu vou te apresentar a estratégia de como identificar lá no dia do Enem as questões mais fáceis e poder estar acertando as mesmas, inclusive também, que é algo que acontece com boa parte dos estudantes, fugir da pegadinha. Meu nome é Iago Stófeles, seja bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Se você está chegando hoje, já se inscreva aqui embaixo, ative as notificações e venha conhecer o meu trabalho que eu tenho desenvolvido. Espero que você goste de tudo que eu preparei aqui para você. Deixe o seu like nesse vídeo para contribuir tanto para a relevância do mesmo e também para o crescimento do canal. Compartilhe esse vídeo para ajudar na divulgação do meu trabalho e também para que esse conhecimento possa atingir mais pessoas. Então, chega de conversa e vamos ao que interessa. Para início de conversa, a prova de matemática do Enem é aplicada no segundo dia do exame, no segundo final de semana, e eu recomendo a primeira dica, começar pela prova de matemática. Ah, Iago, por que não a prova de naturezas? Porque ela não tem o mesmo valor que a prova de matemática, certo? Você em matemática, teve gente que já até conseguiu tirar 1000. Então, as únicas provas do Enem que são possíveis tirar 1000 é matemática e redação. Então, foque em matemática. E também porque tudo que você for fazer nessa prova vai ser valorizado, sabe? Pois o MEC entende que o ensino de matemática oferecido nas escolas públicas do estudante brasileiro é ineficaz para poder estar realizando essa prova. É fraco, tem muitas falhas. Então, tudo que você fazer nessa prova de matemática vai ser valorizado. Então, comece pela prova de matemática. Não comete a besteira de começar por ciência e natureza. Entendeu? Para concluir também, as questões de matemática têm uma pontuação maior relacionada à de ciências da natureza. Então, não tem mais o que discutir sobre isso, é o que eu recomendo para você, se você quer acertar mais questões de matemática no segundo dia de Enem. Quanto às questões de matemática, leia geralmente o último enunciado, a última frase que a questão apresenta e vai lendo de trás para frente, do final da questão para o início da questão. Por quê? Com isso você vai poupar tempo e já vai com o objetivo do que a questão exige de você. Consequentemente, você já vai conseguir identificar e destacar as informações mais importantes que a questão apresenta. E com isso você não vai perder tempo, até porque você tem aproximadamente 3 minutos para resolver cada questão. Simplifique sempre que possível, tanto as frações, chama atenção especial para isso, e também para contas grandes. Isso vai te ajudar, às vezes, a encontrar a resposta lá no gabarito, porque às vezes você fez a conta certa, chegou talvez ali na hora, quando você percebe, encontrou o resultado da questão que você estava realizando. Só que a conta está muito grande comparada às respostas, talvez por um processo de simplificação você já encontra a resposta. O seu raciocínio estava todo certo, aí por conta desse detalhe de simplificar, você perdeu a questão. Então, eu recomendo tentar simplificar sempre. Aí você pergunta para mim, Iago, você mencionou no início do vídeo acertar as questões mais fáceis, mas o que é considerado questão fácil? Então, geralmente as questões fáceis, eu já fiz uma análise de 2015 até 2018, que foi no ano passado, tanto o Enem normal e o PPL, e eu descobri que as questões mais fáceis são aquelas que apresentam gráfico, mas nem sempre vão ser todas aquelas que apresentam gráficos. Recomendo você, para a prova de matemática, então, dar prioridade às questões que apresentam gráfico, porque geralmente são questões fáceis. Eu percebi o padrão com essas questões é do comando da questão e o gráfico só as informações mais importantes que a questão apresenta. O resto é tudo conversa para boi dormir. Falando de uma maneira mais precisa, assim, essa é a verdade. Então eu recomendo você ir para o comando da questão, identificar as informações principais no gráfico. Você vai perceber que você vai ter mais facilidade na interpretação ali de conseguir resolver a questão. Ok? Então vá primeiro para as questões que possuem gráfico. Agora, uma estratégia assim, bem eficaz é a respeito das questões grandes e as questões pequenas. Geralmente as questões grandes, os primeiros parágrafos ali do comando da questão não tem nada a ver com nada. Geralmente só está contando o mesmo contexto que a questão se trata. Então, para as questões grandes, eu recomendo você procurar os dados que a questão apresenta apenas. Não lê aqueles textão todos, já vai identificando aonde tem número, onde tem dado que a questão por si só apresenta, porque você vai poupar muito tempo.
E geralmente as questões pequenas eu pude perceber que o contexto da questão, tanto o comando e tantas informações que nela possui, já dá para você resolver as questões de boa. Já questões grandes tem esse detalhe, dê prioridade somente à parte que apresenta os valores, ok? E as questões pequenas eu percebi também que são apresentadas do nível fácil para o nível médio. Outra dica interessante que você pode dar prioridade no dia do Enem. Resolver as questões de gráfico, depois partir para as questões pequenas, porque geralmente elas são consideradas fácil para a média. Então, resumindo aqui, para concluir, questões grandes, ignora os primeiros parágrafos que a questão apresenta, comando da questão e os dados que a mesma possui. Questões pequenas, lê toda a informação da questão, comando da questão, que com isso você vai conseguir resolver as questões com mais rigor matemático, ok? Agora sim, para fugir da pegadinha, se atente às transformações que têm que ser realizadas na prova, trazendo para o campo da geometria. Às vezes a questão está em centímetro, mas as respostas estão em metro. Então é hora de você transformar centímetros para metros, metros para centímetro. Tem aquela também transformação bem interessante, que o litro é igual a 1 decímetro cúbico, que é igual a 1000 ml também. Então assim, você tem que estar atento a essas transformações para te ajudar lá no dia do exame. Entendeu? Se atente a tudo. Pera aí, a resposta tá assim, mas o meu resultado deu assim. Então, o que eu tenho que fazer aqui para poder fugir dessa? Porque às vezes ou você perde a questão porque você não encontrou a resposta desejada, ou às vezes você tem a resposta lá, mas justamente para você errar. Então, para fugir disso, se atente a transformações que a questão possui. Será que tudo está na mesma dimensão? Será que tudo está na mesma unidade de medida aqui? Então, se atente a isso, que eu garanto que você não vai errar mais e vai ter um bom desenvolvimento na prova. Agora eu vou te chamar a atenção do fator bem importante, que é um assunto pertinente que eu tenho certeza que vai estar no Enem, geometria. Como acertar mais questões de geometria? Dê prioridade agora, nesse momento, para chegar no dia você saber dominar, triângulo. É uma das figuras mais importantes que a gente possui na geometria. Te apresenta várias possibilidades de manipulação, então eu recomendo você focar nessa parte de triângulo. Quanto à outra parte da geometria, é muito importante você conhecer as figuras planas e espaciais, a área que as mesas apresentam e o volume também. Isso vai ser exigido de você do Enem, te garanto. E também as questões de geometria são interessantes porque elas envolvem no contexto as mesmas cotidiano do aluno, então isso ajuda bastante. E um outro detalhe que eu tenho que chamar a sua atenção é a planificação, um dado na figura tridimensional, é assim, como que fica planificado, quantos lados vai ter, quantas faces vai ter, então o Enem adora tipologia contextual que as questões de matemática apresentam. Agora, para finalizar, a respeito da seleção das alternativas. Na dúvida, marca que você pensou primeiro, sempre, porque o seu cérebro te engana. Eu já caí nisso e eu confesso para vocês que depois eu comecei a realizar essa estratégia, funcionou bastante. Ao ter certeza da resposta, já marca no gabarito para você poupar tempo, para não ficar tendo que fazer tudo depois no final da prova. Não deixe para fazer tudo no final da prova, semente do mal, tá escutando? Já sabe, já tem certeza do que é, então já marca lá no gabarito. Não entendeu nada que a questão apresenta, ficou boiando lá. Avance para a próxima, porque com certeza a próxima vai ser mais fácil que aquilo. E daí você vai avançando, uma hora você vai se identificar com uma questão que você vai ter conhecimento e vai conseguir resolver, mas não perca tempo. Espero que você tenha gostado do vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Abraços, beijão, desejo uma excelente prova de matemática para você. Vai ter mais vídeos de matemática aqui relacionado nessa perspectiva, mas desse de estratégia é o único. E eu espero que você coloque essas estratégias em prática e eu te garanto que vai ser sucesso. Até a próxima!